Chegamos ao nosso minuto eleitoral. Vamos agora falar sobre um dos tópicos que está sendo cobrado nos editais TRE São Paulo e TRE Pernambuco, acerca do Código Eleitoral dos lugares de votação. O que isso nos remete? Nos remete a dizer que o código vai tratar a respeito de quais locais serão possíveis para a realização do ato de votar. Esses locais de votação nós sabemos que são as sessões eleitorais e nós já sabemos também que as sessões eleitorais elas são criadas, elas são organizadas principalmente nas escolas, né? E não se esquecendo que as escolas são locais públicos, são edifícios públicos. Não é? Quando eu falo edifícios públicos pertencentes ao Estado, ou muitas vezes à União, ou muitas vezes aos próprios municípios. Então, só para te orientar, em relação aos lugares de votação, a previsão dos artigos 135 a 138, eu trouxe aqui aquilo que é mais possível de ser cobrado na sua prova. Tá? Primeiramente, as sessões eleitorais elas serão definidas, os locais de votação, com 60 dias antes das eleições. Então, 60 dias antes das eleições, nós temos a designação dos locais de votação, nós temos a formação das juntas eleitorais, não é? Então, não se esqueça, designação dos locais de votação até 60 dias antes das eleições. A preferência para a instalação das sessões eleitorais é para os edifícios públicos, mas não há impedimento de recorrer aos edifícios particulares. Uma vez uma propriedade particular for requisitada pela Justiça Eleitoral, ela deverá ocorrer de forma gratuita. Primeiramente, não poderá ter uma negativa de uma propriedade particular, por exemplo, falar o seguinte: não quero que seja instalada a sessão eleitoral. Isso não pode acontecer. É obrigatória e gratuita a instalação de sessões eleitorais em propriedades particulares. Tá? E até 10 dias antes da eleição, pelo menos, será comunicado aos juízes eleitorais, aos chefes das repartições públicas e aos proprietários, arrendatários ou administradores das propriedades particulares a resolução de que serão os respectivos edifícios ou parte deles utilizados para pronunciamento das mesas receptoras. Então, nós temos aí a obrigação dada aos juízes eleitorais de comunicar a esses chefes de repartições e proprietários de resolução que vai tratar acerca dos respectivos edifícios quanto à utilização desses edifícios para a instalação das sessões eleitorais. Tá? Isso até 10 dias antes da data marcada para as eleições. Bem, quanto à vedação ao uso de propriedade, algumas pessoas envolvidas, alguns cidadãos, não poderá, uma vez pertencentes a esses indivíduos, essa propriedade, nós não poderemos utilizar essa propriedade para o fim de instalação de sessão eleitoral. Por exemplo, propriedade pertencente a candidato, propriedade pertencente a membro de diretório de partido, delegado de partido, autoridade policial, bem como cônjuges ou parentes, sejam eles consanguíneos ou afins, até o segundo grau, inclusive. Né? Então, por quê? Para afastar problemas, né? Vamos imaginar, o candidato vai ceder essa propriedade querendo algo em troca. Então, para afastar isso, propriedade pertencente a candidato, membro de diretório de partido, autoridade policial, não pode, então, ceder essas propriedades para a instalação das sessões eleitorais. Quanto à instalação em fazendas ou sítios, nós não poderemos ter instalações de sessões eleitorais em fazendas ou sítios ou qualquer propriedade rural privada, mesmo existindo no local prédio público. Como assim? Se os prédios públicos eles serão possíveis a instalação, nós daremos prioridade para prédios públicos quando eu falo em zona urbana. Se eu tenho, por exemplo, um prédio público existindo numa zona de propriedade rural privada, nós teremos um impedimento, nós teremos uma vedação na instalação de sessões eleitorais, portanto, em fazendas, sítios ou qualquer outras propriedades privadas, rurais. Né? Bem, quanto à acessibilidade, nós temos que lembrar que as sessões eleitorais elas deverão ser criadas para atender tanto ao público que não possui sequer qualquer deficiência física
deficiência motora, visual, mas também deverão ser criadas sessões eleitorais que vão atender aos cidadãos que possuem certas deficiências, né? Então, sessões eleitorais que deverão ser instaladas com uma certa acessibilidade, principalmente no térreo das sessões eleitorais, no térreo dos prédios públicos. Então, a preferência para a instalação de sessões eleitorais para atender aos deficientes físicos, visuais, deverão ocorrer no térreo. Tá? E os tribunais regionais eleitorais, em cada eleição, vão expedir instruções, expedir normativas aos juízes eleitorais para orientá-los quanto à escolha dos locais de votação para atender essa demanda quanto à acessibilidade. Tá? A designação dos lugares de votação, ela poderá qualquer partido reclamar ao juiz eleitoral dentro de 3 dias a contar da publicação dos locais de votação. Isso nós chamaremos de processo de impugnação aos locais de votação. Qual que é o prazo? Ocorre a publicação desses locais de votação, os partidos terão até 3 dias para reclamar aos juízes eleitorais acerca desses locais. Então, a reclamação ela se dará por conta de acessibilidade, por conta de alguns problemas na estrutura. Então, o partido ele pode impugnar esses locais. Em relação à instalação em sessões eleitorais em vilas e povoados, é permitido, assim como estabelecimentos de internação coletiva, inclusive para cegos e nos leprosários onde haja pelo menos 50 eleitores. Esse termo leprosários, ele é resquício do Código Eleitoral de 65. Tá? O que nós usamos hoje é que para os deficientes, sejam eles físicos motor, né, visual, ou qualquer outro tipo de deficiência, essas sessões eleitorais elas serão instaladas no térreo das sessões dos prédios públicos e para que haja formação dessas sessões tem que ter pelo menos 50 eleitores. Só que nós precisamos lembrar o seguinte, imaginemos que eu não tenha esses 50 eleitores que possuem deficiência, cegos, né? Será que essa sessão não poderá ser criada? Bem, ela poderá ser complementada com eleitores que não possuem qualquer deficiência. Tá? Então, nas vilas e nos povoados, é permitida sim a instalação de sessões eleitorais, lembrando que tem que ter pelo menos 50 eleitores. Nesses locais de votação, então, nós instalaremos as mesas receptoras. Então, nessa mesa receptora, ela estará localizada dentro dessa sessão eleitoral. Eu vou ter lá o mesário para nos receber, o presidente da mesa, os secretários, e nós vamos ter de um lado a cabine que é indefasável, portanto ela permite que o voto seja secreto. Essa cabine é onde ficará localizada a urna eletrônica para que o eleitor possa registrar o seu voto sem ser constrangido por um terceiro. Então a cabine ela é utilizada dentro da sessão eleitoral para garantir o sigilo e resguardar o anonimato do eleitor. Então, dentro dessa sessão eleitoral, nós temos o posicionamento da mesa receptora, que vai receber o eleitor para votação, de um lado, e do outro lado nós temos a cabine, onde o eleitor fará o registro do seu voto de modo seguro e secreto. Ok? Bem, quanto então aos lugares de votação, aos locais de votação, as maiores informações possíveis que poderão ser cobradas na sua prova são esses pontos que nós acabamos de tratar agora. Tá certo? A gente se vê no próximo Minuto Eleitoral trazendo mais dispositivos importantes para a sua aprovação. Até mais e um grande abraço. Tchau, tchau.